Após 10 anos do falecimento da esposa, homem vai ao cemitério e encontra um jovem rapaz chorando ao túmulo dela e fica surpreso ao saber quem ele é. Minhas mãos tremeram tanto que o vaso de lírios quase escapou dos meus dedos e se espatifou no chão de pedra do cemitério. Eu não conseguia respirar. O ar parecia ter virado chumbo nos meus pulmões. Ali, ajoelhado diante do túmulo, a minha Helena, o lugar que eu visitei sozinho, fielmente, todos os meses nos últimos 10 anos, estava um completo estranho. Ele não era apenas um visitante qualquer. O rapaz, que não devia ter mais de 22 anos, estava com a testa encostada no mármore frio da lápide. Seus ombros subiam e desciam num soluço mudo, mas tão pesado que eu conseguia sentir a dor dele do lugar onde eu estava. Quem é ele? Meu pensamento martelava. O que ele está fazendo no lugar que pertence a mim e ao meu luto? Eu me escondia atrás de uma pilastra de mármore de um jazigo vizinho. Eu sei, parece ridículo um homem de quase 60 anos se esconder como um menino, mas meu coração estava disparado. Eu sentia cada batida na ponta dos dedos. Helena tinha partido há uma década. Uma doença súbita, silenciosa, que a levou em menos de 3 semanas. Desde então, minha vida tinha se tornado um deserto. Eu, a casa grande demais e a minha oficina mecânica, que agora parecia apenas um depósito de peças velhas e lembranças amargas. Observei o jovem. Ele tinha cabelos castanhos, um pouco rebeldes, e usava uma jaqueta jeans gasta. Ele estendeu a mão e, com uma delicadeza que me deu um nó no peito, limpou a poeira de cima da foto da minha esposa. Por que você me deixou sozinho? A voz dele saiu num sussurro quebrado, carregado de uma mágoa que eu conhecia bem. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Sozinho? Por que ele estaria sozinho por causa da morte da minha Helena? Tentei dar um passo à frente, mas meus pés pareciam colados ao chão. Minha mente começou a viajar por memórias que eu guardava a 7 chaves. Helena era a doçura em pessoa. Nunca tivemos filhos, um pesar que carregamos juntos, mas com resignação. Éramos só nós dois contra o mundo. Ou era o que eu acreditava até aquele maldito segundo. O rapaz começou a se levantar. Ele limpou o rosto com a manga da jaqueta, tentando recompor uma dignidade que a tristeza tinha roubado. Foi o momento de agir. Se eu o deixasse ir, aquela dúvida me mataria mais rápido que qualquer doença. Saí de trás da pilastra. O som das minhas botas no cascalho fez o rapaz dar um pulo. Ele se virou rápido, os olhos vermelhos e inchados, arregalando-se ao me ver. Ei, espere, eu disse, com a voz mais rouca do que o normal. Ele não respondeu. Ele apenas me encarou por um segundo. Um olhar de puro pavor, como se tivesse sido pego cometendo um crime. Ele deu um passo para trás, pronto para correr. Por favor, não vá, pedi, tentando suavizar o tom. Eu não quero brigar, eu venho aqui todo mês, eu sou o Ricardo, o marido da Helena. O rapaz parou. O nome Helena saindo da minha boca pareceu dar um choque nele. Ele ficou imóvel, os dedos apertando as alças de uma mochila velha que estava no chão. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Dava para ouvir o canto de um pássaro distante e o vento balançando as copas das árvores, mas entre nós dois era como se o tempo tivesse parado. O senhor é o marido dela? Ele perguntou, a voz quase sumindo. Sim. Fomos casados por quase 30 anos. Dei mais um passo, devagar, como quem se aproxima de um animal arisco. E você? Quem é você? Eu nunca te vi em nenhum dos aniversários de morte, nem no enterro. Nada. Você conhecia a minha esposa? Ele baixou o olhar. Nós dos dedos dele estavam brancos de tanto apertar a mochila. Eu via o conflito interno no rosto dele. Ele queria fugir, ele queria gritar, ele estava desesperado. Ela era... Ele hesitou, e uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Ela era alguém muito importante para mim. Eu não deveria estar aqui. Sinto muito, Sr. Ricardo. Ele se virou para sair, mas a curiosidade e uma pontada de ciúme que eu não conseguia controlar me fizeram ser mais firme. Importante como? Helena. Nunca me falou de nenhum afilhado, nenhum sobrinho distante que tivesse essa idade. Olha para mim, rapaz. O que você está escondendo? Ele parou de costas para mim. Eu vi o peito dele inflar num suspiro profundo. Quando ele se virou novamente, algo tinha mudado.
A timidez tinha dado lugar a uma espécie de coragem dolorida. Eu não queria que o senhor soubesse assim. Eu nem queria que o senhor soubesse de mim nunca, disse ele, a voz agora mais firme, porém trêmula. Mas eu não aguento mais carregar isso sozinho. Minha avó morreu mês passado. Ela me deixou cartas que a Helena escreveu. Meu mundo começou a girar. Cartas? Helena sempre foi uma mulher de poucas palavras escritas. Preferia o olho no olho. Do que você está falando? Perguntei, sentindo um frio subir pela espinha. Meu nome é Lucas, ele disse, dando um passo em minha direção. Eu passei a vida inteira acreditando que minha mãe tinha me abandonado num orfanato. Minha avó me contou a verdade antes de partir. Ela me criou escondido de todo mundo. Eu balancei a cabeça, negando o que meus ouvidos estavam captando. Não podia ser. O que você está tentando dizer, Lucas? Ele me olhou nos olhos e, pela primeira vez, eu notei algo aterrorizante. O formato dos olhos dele, o jeito que ele inclinava a cabeça quando estava nervoso. Era o mesmo de Helena. Eu sou filho dela, Sr. Ricardo. Eu sou o filho que a Helena teve há 22 anos e escondeu do mundo. E, principalmente, escondeu do Senhor. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido. O vaso de flores caiu da minha mão, desta vez de verdade, espalhando água e pétalas brancas sobre os meus sapatos. 10 anos de luto, 10 anos de saudade de uma mulher que eu julgava santa. E agora esse rapaz parado na minha frente, com os olhos dela, me dizendo que minha vida inteira foi uma mentira. Senti um gosto amargo na boca. A raiva começou a borbulhar, mas foi abafada por uma confusão monumental. Helena estava grávida? Como eu não percebi? Como ela conseguiu fazer isso? Lucas me olhava com uma mistura de pena e expectativa. Ele parecia exausto. Agora que eu reparava melhor, ele estava magro demais. Tinha olheiras profundas, como se não dormisse há dias. As roupas eram limpas, mas muito gastas. Ele parecia alguém que estava perdendo a luta contra a vida. Filho dela, repeti as palavras parecendo estranhas na minha língua. Isso é impossível. Nós estávamos juntos. Nós sempre estávamos juntos. Nem sempre, senhor. Lucas disse com uma pontada de amargura. Minha avó escreveu que houve um tempo em que vocês se separaram. Uma crise. O senhor se lembra? Minha mente viajou 22 anos atrás. Sim, houve um ano difícil. Ficamos 4 meses afastados. Eu saí de casa, fui morar num quartinho nos fundos da oficina. Foi o pior período da minha vida, até que ela veio me procurar, pedindo perdão, dizendo que não conseguia viver sem mim. Nós voltamos e desde aquele dia eu prometi que nunca mais a deixaria. Mas 4 meses não são suficientes para... Eu comecei a dizer, mas parei no meio. Ela descobriu a gravidez logo que vocês voltaram. Lucas completou por mim. Ela entrou em pânico. Minha avó a ajudou. Ela disse que ia viajar para cuidar da mãe doente em outra cidade e ficou lá até eu nascer. Depois ela voltou para casa. Voltou para o senhor. Eu me sentei no banco de pedra próximo, sentindo que minhas pernas não iam mais me sustentar. O segredo de Helena era uma ferida aberta que ela carregou por décadas enquanto sorria para mim no café da manhã. Por que ela faria isso? Sussurrei para mim mesmo. Eu teria aceitado você, Lucas. Eu teria amado você se fosse dela. Lucas deu um sorriso triste carregado de um segredo ainda maior. O senhor acha que teria? Mesmo sabendo quem é o meu pai? Um calafrio percorreu meu corpo. A pergunta dele carregava um peso insuportável. Se ela escondeu o filho, era porque o pai não era apenas um estranho. Era alguém que mudaria tudo. Quem? Perguntei, com a voz falhando. Quem é o seu pai, Lucas? O rapaz desviou o olhar para o horizonte onde o sol começava a baixar. Ele apertou a alça da mochila com tanta força que os dedos ficaram roxos. O senhor não vai querer saber, ele respondeu, e eu vi o medo puro em seus olhos. A verdade vai destruir o que sobrou da sua memória sobre ela, e talvez destrua o senhor também. Eu me levantei, a dor dando lugar a uma urgência desesperada. Eu precisava saber. O silêncio agora era meu maior inimigo. Diga o nome, exigi, segurando-lhe ombro dele. Eu enterrei essa mulher e chorei por 10 anos. Eu mereço a verdade, por mais maldita que ela seja. Quem é o seu pai? Lucas respirou fundo, olhou para a foto de Helena na lápide
e depois voltou os olhos para mim. O nome dele... Ele começou e o mundo pareceu ficar em silêncio para ouvir. O nome dele está no topo da lista de contatos do seu celular, senhor Ricardo. O nome dele é Marcos. O nome do meu irmão mais novo ecoou no cemitério como um tiro. Marcos, o meu único irmão. O homem que segurou meu braço no enterro da Helena e disse que estaria comigo para sempre. Senti o mundo desabar, mas o abismo estava apenas começando. O nome do meu irmão saiu da boca daquele rapaz como se fosse um veneno. Marcos, o meu caçula, o homem, que eu ajudei a criar quando nossos pais se foram. O cara para quem eu emprestei dinheiro, com quem compartilhei cada churrasco de domingo e cada segredo da oficina. Ar sumiu. Eu senti uma pontada tão forte no peito que tive que me apoiar na lápide de mármore. O mármore estava quente por causa do sol, mas para mim parecia um bloco de gelo. Marcos e Helena? A frase se repetia na minha cabeça como um disco riscado. Meu irmão e minha esposa? Olhei para Lucas. Ele estava ali, parado, com as mãos enterradas nos bolsos da jaqueta gasta, olhando para os próprios pés. Ele parecia ter diminuído de tamanho depois de soltar aquela bomba. Eu queria gritar que era mentira. Queria dizer que ele era um golpista, um aproveitador. Mas eu olhava para o rosto dele e via os traços do meu irmão misturados com a delicadeza de Helena. Era uma prova viva de carne e osso da minha humilhação. Como? Minha voz saiu um fiapo, um som quebrado que eu mal reconheci. Me diz como isso foi acontecer debaixo do meu nariz, Lucas. Fala. O rapaz estremeceu com o meu grito repentino. Ele limpou uma lágrima que insistia em cair. O senhor lembra daquela crise ou quando vocês se separaram? Ele começou, a voz trêmula. Nas cartas, a minha avó escreveu que a Helena estava destruída. O senhor tinha saído de casa e o Marcos, ele foi levar umas coisas para ela. Ele foi consolar. A palavra soou como um insulto. Senti meu estômago revirar. Eu conseguia imaginar a cena. Minha casa vazia, o silêncio da separação. E o meu próprio sangue entrando pela porta para roubar o que era meu. Foi só uma vez, segundo o que ela escreveu. Continuou Lucas, tentando manter o tom baixo, mas foi o suficiente. Quando vocês fizeram as pazes, algumas semanas depois, ela descobriu que estava grávida. Ela entrou em desespero. Sabia que se contasse, o senhor nunca a perdoaria. E ela amava o senhor Ricardo. De um jeito torto, de um jeito errado, mas ela amava. Amava? Pensei, sentindo uma risada amarga subir pela garganta. Quem ama não destrói a alma do outro desse jeito. Então ela planejou tudo com a sua avó? Perguntei, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas. Sim. Inventaram aquela história da doença da bisavó em outra cidade. Ela ficou lá os meses finais. Eu nasci numa clínica pequena no interior. Minha avó me registrou como filho dela. Mas a verdade estava guardada naquelas cartas. Helena ia me ver sempre que podia. Mandava dinheiro todo mês. Ela me abraçava e chorava, me pedindo perdão por não poder me levar para casa. Eu nunca entendi por que ela era tão triste. Até agora. Eu fechei os olhos. Cada lembrança dos últimos 20 anos começou a ser reescrita na minha mente. Cada vez que Helena dizia que ia visitar a mãe, cada vez que ela parecia distante, olhando pela janela com os olhos marejados, não era saudade da mãe. Era saudade do filho que ela teve com o meu irmão. A traição de Helena doía, mas a de Marcos, essa queimava. Ele me olhou nos olhos todos esses anos. Ele viu meu sofrimento quando ela morreu. Ele carregou o caixão dela comigo. E o Marcos? Perguntei, abrindo os olhos e encarando Lucas. Ele sabia? Sabia. Helena contou para ele anos depois, quando eu já era pequeno. Ela implorou que ele nunca se aproximasse, que nunca reivindicasse nada. E ele aceitou. Ele preferiu o silêncio e a covardia. O silêncio caiu sobre nós, novamente. Mas agora era um silêncio carregado de fumaça e destroços. Eu sentia que minha vida inteira tinha sido um teatro, e eu era o único que não conhecia o roteiro. Lucas deu um passo à frente. Ele parecia hesitar, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Seu Ricardo, eu sei que esse não é o momento. Eu sei que o senhor deve estar me odiando agora, ou odiando o que eu represento. Mas eu não tenho mais para onde ir.
Eu o olhei, confuso. Minha avó gastou tudo o que tinha no hospital antes de morrer. Ela deixou dívidas. Eu perdi meu emprego na semana passada porque faltei muito para cuidar dela. O dono da pensão onde eu moro já avisou. Se eu não pagar o aluguel atrasado até o fim do mês, eu vou para o olho da rua. Ele parou, esperando alguma reação minha. Eu vi o desespero nos olhos dele. Ele não estava mentindo sobre a fome e o medo, mas naquele momento, meu coração era uma pedra. Eu não via um rapaz precisando de ajuda. Eu via a prova da maior desonra da minha vida. E por que você está me contando isso? Perguntei friamente. Você espera que eu te dê dinheiro? Que eu te receba de braços abertos depois de me contar que minha esposa e meu irmão me fizeram de palhaço por 20 anos? Lucas baixou a cabeça. Os ombros dele caíram. Eu não estou pedindo nada, senhor. Eu não tinha mais ninguém para falar. Achei que o senhor devia saber quem eu era antes de eu desaparecer de vez. Pois agora eu já sei, eu disse, sentindo uma amargura que me assustava. Eu não posso te ajudar, Lucas. Não agora. Minha cabeça está explodindo. Eu preciso sair daqui. Virei as costas para ele. Cada passo que eu dava para longe daquele túmulo, parecia que eu estava deixando um pedaço da minha pele para trás. Lucas não disse nada. Ele apenas ficou lá parado, uma sombra entre as lápides. Entrei no meu carro antigo, as mãos tremendo tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Eu não fui para casa. Eu não fui para a oficina. Eu dirigi direto para a casa de Marcos. O trajeto pareceu durar uma eternidade. Eu via o rosto do meu irmão em cada esquina, em cada pensamento. Como ele pôde? Como ele conseguia sentar na minha mesa, beber da minha cerveja e me chamar de irmão? Estacionei o carro de qualquer jeito na frente da casa dele. Era uma casa boa, com jardim bem cuidado. Marcos sempre foi o sucesso da família. Saí do carro batendo a porta com força. O barulho ecoou na rua silenciosa. Marcos estava na garagem, limpando o motor da moto dele. Quando ele me viu, abriu um sorriso. Aquele sorriso que eu sempre achei sincero. Ricardo! Que surpresa, homem! Estava agora mesmo pensando em passar na oficina para... Eu não deixei ele terminar. Caminhei até ele e parei a poucos centímetros do seu rosto. Ele percebeu que algo estava muito errado. O sorriso dele foi sumindo, dando lugar a uma expressão de confusão e logo depois de um medo sutil. O que foi, irmão? Aconteceu alguma coisa? Você está pálido. Eu acabei de vir do cemitério, Marcos, eu disse, minha voz saindo baixa, perigosa. Ele engoliu em seco. O pomo de Adão dele subiu e desceu com dificuldade. E? Algum problema no túmulo da Helena? Não no túmulo, no rapaz que estava lá. Um rapaz chamado Lucas. O nome caiu entre nós como uma granada. Marcos empalideceu instantaneamente. A ferramenta que ele segurava caiu no chão com um barulho metálico estridente. Ele tentou desviar o olhar, mas eu segurei o braço dele com força. Ele me contou tudo, Marcos. As cartas da sogra, a gravidez escondida, o filho que você ajudou a ocultar por 22 anos. Ricardo, Ele começou a gaguejar, a voz saindo fina. Não é o que você está pensando. A gente era jovem. Foi um erro terrível. Um erro. Eu o balancei, sentindo uma vontade imensa de chorar e de gritar ao mesmo tempo. Você viveu esses anos todos fingindo ser meu irmão, sabendo que tinha um filho com a minha esposa. Você me viu sofrer por não ter filhos. Você me viu chorar no enterro dela. Como você conseguiu, Marcos? Como você conseguia dormir à noite? Marcos desabou. Ele se encostou na parede da garagem e começou a chorar. Não era um choro de arrependimento. Parecia um choro de quem tinha sido finalmente encurralado. Ela me implorou, Ricardo. Helena disse que se você soubesse, você se mataria de desgosto. Ela disse que o casamento de vocês era a única coisa que mantinha ela viva. Eu fui um covarde, eu sei. Eu tive medo de te perder, de perder a nossa família. Você já perdeu, eu disse, soltando o braço dele, como se estivesse tocando em algo podre. No momento em que você tocou nela, você deixou de ser meu irmão. E no momento em que você se calou, você se tornou um estranho para mim. Por favor, Ricardo, vamos conversar. Ele tentou se aproximar, as mãos estendidas. Não encosta em mim, gritei. E o som da minha própria voz me assustou.
Eu não quero te ver nunca mais. Não me procure na oficina, não me ligue. Para mim, você morreu hoje junto com a imagem que eu tinha da Helena. Virei as costas e caminhei em direção ao carro. Eu sentia um vazio imenso por dentro, como se tivessem arrancado todos os meus órgãos e deixado apenas uma carcaça oca. Entrei no carro e arranquei, deixando Marcos chorando no chão daquela garagem luxuosa, enquanto eu dirigia para minha casa escura e vazia. A imagem de Lucas no cemitério voltou à minha mente. Ele estava magro, abatido, prestes a ser despejado. Ele era o fruto de uma traição que me destruiu, mas ele também era a única parte de Helena que ainda estava viva. Eu sentia ódio, sentia nojo. Mas no fundo de toda aquela escuridão, uma pergunta começou a martelar. Será que ele tem culpa do pecado dos pais? Cheguei em casa e o silêncio me recebeu como um tapa. Eu estava sozinho, completamente sozinho no mundo. Os dias que se seguiram foram os mais escuros da minha vida. Eu não abria a oficina. O telefone não parava de tocar. Clientes querendo saber de seus carros, fornecedores cobrando notas, mas o som parecia vir de outro planeta. Eu passava o tempo sentado na poltrona da sala, encarando a parede, vendo a poeira dançar nos raios de sol que entravam pela janela. A amargura é como um ácido, ela vai corroendo tudo por dentro, até não sobrar nada além de um buraco oco. Eu sentia nojo de cada móvel daquela casa, de cada porta que Helena abriu, de cada lençol que ela tocou. Eu olhava para o corredor e imaginava os dois, ela e Marcos, sussurrando segredos enquanto eu trabalhava até tarde para dar uma vida boa a ela. Como eu pude ser tão cego? Eu me perguntava, as mãos enterradas no cabelo grisalho. Como eu pude amar uma mentira por 30 anos? Marcos tentou vir aqui. Eu vi o carro dele estacionar na frente de casa 3 vezes. Ele bateu na porta, chamou meu nome, chegou a chorar do lado de fora. Eu fiquei imóvel no escuro, esperando ele ir embora. O ódio que eu sentia pelo meu irmão era algo que eu nunca imaginei ser capaz de sentir. Era uma brasa quente que não apagava. E tinha o Lucas, o rapaz de olhos tristes. Algumas noites, a imagem dele no cemitério voltava para me assombrar. Eu lembrava do jeito que ele disse que não tinha para onde ir, que ia ser despejado. Uma parte de mim, a parte ferida, dizia: bem feito, ele é o fruto da traição que sofra as consequências. Mas outra parte, um resto de humanidade que eu ainda tinha, sentia um incômodo. Ele não pediu para nascer. Ele não escolheu os pais que teve. No 5º dia de isolamento, eu não aguentava mais o silêncio daquela casa. Decidi que ia começar a encaixotar as coisas da Helena. Eu queria sumir com tudo o que me lembrasse dela. Roupas, perfumes, fotos. Eu queria um deserto ao meu redor. Subi as escadas do sótão com as pernas pesadas. O lugar estava cheio de teias de aranha e cheirava a mofo e tempo guardado. Comecei a arrastar umas caixas velhas, jogando tudo no chão sem cuidado nenhum. Foi quando, escondida atrás de um baú de ferramentas antigo, encontrei uma caixa de sapatos forrada com um tecido azul desbotado. Eu reconheci o capricho dela naquela caixa. Minhas mãos tremeram. Hesitei por um longo minuto. Joga fora, Ricardo. Não abre isso. Meu cérebro gritava. Mas meu coração, teimoso, me obrigou a puxar a tampa. Lá dentro não havia joias ou fotos de viagens. Havia cartas, dezenas delas. E um caderno pequeno de capa dura com as bordas gastas. Era o diário dela. Sentei-me no chão frio do sótão, à luz fraca de uma lâmpada pendurada sobre minha cabeça. Comecei a ler. As primeiras páginas falavam do nosso início, de como ela me admirava, de como ela era feliz na oficina comigo. Mas conforme as páginas passavam, o tom mudava. Cheguei na época da nossa separação. As palavras pareciam sangrar no papel. 22 de maio de 2003, dizia uma página. O Ricardo foi embora hoje. A casa está tão silenciosa que consigo ouvir o barulho do meu próprio choro. Eu errei com ele, eu sei, mas a distância está me matando. O Marcos veio aqui trazer o jantar. Ele disse que o Ricardo está irredutível. Sinto-me tão fraca, tão sozinha. Eu pulei algumas páginas, o coração martelando contra as costelas. Encontrei o relato do que aconteceu depois. Eu cometi o pior erro da minha vida. Eu não consigo olhar no espelho sem sentir nojo de mim mesma.
Como eu pude deixar o Marcos se aproximar daquele jeito? Como eu permiti que o momento de fraqueza dele e a minha solidão destruíssem a única coisa sagrada que eu tinha? Eu quero morrer de vergonha. Senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto. Ela não estava comemorando a traição. Ela estava sendo devorada por ela. 14 de agosto. Li em voz alta, a voz falhando no sótão vazio. O Ricardo voltou. Ele me abraçou e disse que vamos tentar de novo. Eu chorei no ombro dele, e ele achou que era de felicidade, mas era de pavor. Eu descobri que carrego uma vida dentro de mim, uma vida que não deveria existir. Eu olho para o Ricardo e vejo o homem mais bondoso do mundo, e sinto que sou um monstro. Se eu contar, eu perco ele. Se eu não contar, eu perco a minha alma. As páginas seguintes detalhavam o plano com a mãe dela. A mentira da viagem. O nascimento do Lucas. Helena descreveu o momento em que viu o filho pela primeira vez. Ele tem os meus olhos, mas ele tem o jeito do Marcos. Eu tive que deixá-lo com a minha mãe. Senti como se estivessem arrancando meu coração sem anestesia. Voltei para casa para o Ricardo. Ele me recebeu com flores. Eu sorri, mas por dentro eu estava em pedaços. Passo os dias sendo a esposa perfeita, tentando compensar o crime que cometi. Mas à noite, quando o Ricardo dorme, eu choro pelo meu filho. Eu sou uma mãe que não pode ser mãe. Eu sou uma mentirosa que vive no paraíso, mas o meu paraíso é cercado de espinhos. Eu li sobre as visitas secretas, sobre o dinheiro que ela tirava da nossa economia, centavos que ela economizava no mercado, sobras da oficina, para mandar para a mãe cuidar do menino. Li sobre as vezes que ela viu o Lucas crescer de longe, escondida num carro, vendo-o brincar na praça. Meu maior medo, escreveu ela quase no fim do diário, quando a doença já começava a dar os primeiros sinais, não é a morte. Eu mereço o que vier. Meu maior medo é morrer e deixar o meu filho sozinho no mundo. Ele não tem culpa de nada. Ele é um menino bom, esforçado, e não sabe por que a mãe só aparece de vez em quando, e nunca o leva para casa. Se houver alguma justiça no universo, que o Ricardo um dia o encontre e veja nele não o meu pecado, mas a minha única chance de redenção. Fechei o diário. O silêncio do sótão agora era preenchido pelos meus soluços. Eu chorei por Helena, chorei por mim. Mas principalmente chorei pelo Lucas. Eu tinha sido um tolo orgulhoso. Eu estava punindo o rapaz pela falha de 2 adultos que deveriam ter sido melhores. Helena passou 20 anos vivendo uma sentença de prisão dentro da própria pele. O Marcos viveu na sombra da covardia. E o Lucas viveu na carência, no abandono e agora na miséria. Ele é filho da mulher que eu amei, pensei. As palavras de Helena ecoando na minha mente. E ele está passando fome enquanto eu me afogo no meu próprio egoísmo. Levantei-me do chão limpando o rosto com força. A amargura ainda estava lá, mas agora havia algo mais forte: o dever. Eu não podia consertar o que Helena e Marcos fizeram. Eu não podia apagar a traição. Mas eu podia atender ao último desejo daquela mulher que, apesar de tudo, tentou ser digna do meu amor nos seus últimos dias. Desci as escadas, correndo. Peguei a chave do carro e um maço de notas que eu guardava num cofre em casa. Eu não sabia onde o Lucas morava, mas ele tinha mencionado uma pensão e um dono que queria despejá-lo. Comecei a ligar para conhecidos, a perguntar por pensões baratas na região. Eu precisava encontrar aquele rapaz. Eu precisava dizer a ele que, embora o mundo tivesse desabado, ele não estava mais sozinho. Dirigi como um louco pelas ruas da periferia. Depois de 3 tentativas frustradas, cheguei a um casarão de aparência lúgubre, com a pintura descascada e um portão de ferro enferrujado. Um homem gordo, de camisa regata suja, estava na porta discutindo com alguém lá dentro. Eu já disse, garoto. Suas tralhas vão para o meio da rua se você não sair em minuto, o homem gritou. Vi o Lucas sair pela porta carregando aquela mesma mochila velha e uma caixa de papelão furada. Ele parecia ainda mais pálido do que no cemitério. Ele não discutiu. Apenas baixou a cabeça e começou a caminhar em direção à calçada, com o peso de todo o seu mundo nas costas. Parei o carro bruscamente na frente dele. Lucas parou, assustado, achando talvez que fosse alguma outra cobrança. Quando ele viu que era eu,
Seus olhos se encheram de uma tristeza profunda. Senhor Ricardo, ele murmurou, apertando a caixa contra o peito. Eu já estou indo embora. Não precisa se preocupar. Eu não vou mais incomodar o senhor. Eu saí do carro e caminhei até ele. Meu coração estava na garganta. Olhei para aquele jovem, o filho da minha Helena, e pela primeira vez não vi o Marcos. Vi apenas um filho precisando de um pai. Coloca essas coisas no porta-malas, Lucas, eu disse, minha voz saindo firme. Ele piscou, confuso. O quê? Por quê? Porque você não vai dormir na rua hoje, e nem nunca mais, respondi pegando a caixa da mão dele. Você vem comigo, a gente tem muito o que conversar. Lucas ficou imóvel por um segundo, e então, pela primeira vez, eu vi uma faísca de esperança cruzar aquele rosto cansado. Eu soube, naquele momento, que a minha vida também estava começando a mudar. O caminho de volta para casa foi silencioso, mas não era mais aquele silêncio de morte que me perseguia há 10 anos. Era um silêncio de expectativa, de algo novo tentando brotar em meio aos destroços. Ver o Lucas sentado no banco do carona, abraçado àquela caixa de papelão como se fosse o seu único tesouro no mundo, fez meu estômago dar voltas. Eu não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas sabia que não podia mais fazer a coisa errada. Quando entramos em casa, ele hesitou na porta. Seus olhos percorreram a sala, as fotos na parede, o tapete que Helena escolheu com tanto carinho. Ele parecia um intruso com medo de quebrar um cristal. Pode entrar, Lucas. A casa é grande, grande demais para um homem só, eu disse, tentando forçar uma naturalidade que eu ainda não sentia totalmente. Eu não quero incomodar, Sr. Ricardo. Se eu puder ficar num cantinho, só até eu me organizar. Esquece o cantinho. Tem um quarto de hóspedes lá em cima. Vou pegar lençóis limpos. Naquela noite eu não dormi. Fiquei no escuro da minha varanda, ouvindo os ruídos da casa. Pela primeira vez em uma década, havia outra respiração sob aquele teto. O fantasma da traição de Marcos ainda rondava minha mente. Mas o rosto de Lucas, tão parecido com o de Helena e, infelizmente, com o do meu irmão, começava a ocupar um espaço diferente. Ele não era o erro, ele era a consequência. E eu estava começando a entender que punir a consequência não apagaria o erro. Os primeiros dias foram estranhos, como um motor que tenta pegar no frio e fica engasgando. Lucas era silencioso demais, quase invisível. Ele limpava a cozinha antes de eu acordar, lavava a própria roupa na mão para não gastar eletricidade e falava apenas o essencial. Ele carregava uma culpa que não era dele, um peso de quem se sentia um fardo. Na oficina, as coisas iam de mal a pior. Eu chegava lá, abria o portão de ferro e ficava olhando para as ferramentas. A vontade de trabalhar tinha escorrido pelo ralo. As contas se acumulavam sobre a mesa cheia de graxa. Um dia, Lucas apareceu por lá. Ele não disse nada, apenas começou a varrer o chão. Não precisa fazer isso, rapaz. Você não é meu empregado, eu disse, sem tirar os olhos de um carburador desmontado. Eu preciso ser útil, Sr. Ricardo. Senão, eu fico pensando demais. E pensar dói. Ele parou de varrer e olhou para a mesa de escritório, que estava um verdadeiro caos. Papéis, notas fiscais vencidas, avisos de corte de luz. O senhor me disse que eu tenho o direito de estar aqui porque sou filho dela. Ele começou com a voz baixa. Então deixa eu ajudar do meu jeito. Eu me formei em administração com muito sacrifício, estudando à noite enquanto trabalhava em 2 empregos. Eu sei organizar isso aqui. Eu dei de ombros, no fundo eu não acreditava que nada pudesse salvar aquele negócio. Mas Lucas não desistiu. Em uma semana ele transformou o escritório. Separou o que era dívida do que era lucro, ligou para fornecedores, renegociou prazos. Ele era rápido, inteligente e tinha uma lábia que me lembrava a agilidade do Marcos, mas com uma honestidade que o meu irmão nunca teve. Senhor Ricardo, o senhor é o melhor mecânico da região, mas ninguém sabe que a oficina ainda existe, ele me disse um dia enquanto me mostrava a tela do celular. Eu criei uma página na internet. Coloquei fotos dos motores que o senhor recupera. Olha só os comentários. Eu vi pessoas elogiando meu trabalho, gente de cidades vizinhas perguntando o endereço.
Senti um calorzinho no peito que eu achei que tinha morrido junto com a Helena. A oficina começou a encher. O barulho das chaves de fenda e o cheiro de óleo voltaram a ter sentido. Lucas cuidava da frente, das finanças, do atendimento. Eu cuidava do ferro. Éramos uma equipe. Certa noite, depois de um dia exaustivo, estávamos jantando. Lucas olhou para uma foto de Helena sobre o aparador. Ela era sempre feliz assim? Ele perguntou, com uma curiosidade sofrida. Eu suspirei. Peguei a foto e entreguei a ele. Ela era a luz da casa, Lucas. Mas agora eu sei que essa luz tinha uma sombra. Eu te contei sobre o diário. Ela sofreu muito por não ter você por perto. Ela tentou ser a melhor esposa do mundo para compensar o fato de não poder ser a sua mãe. Eu sempre achei que eu era o problema. Lucas confessou, as lágrimas brilhando nos olhos. Eu achava que eu era tão ruim que minha mãe não podia me assumir. Saber que ela me amava, mesmo de longe, isso mudou tudo aqui dentro. Você nunca foi o problema. O problema foi a covardia de quem deveria ter te protegido, respondi e pela primeira vez, estendi a mão e apertei o ombro dele. Mas agora você tem uma casa. E se você quiser, você tem uma família. Os meses passaram. A oficina prosperou como nunca. Lucas trouxe tecnologia, organizou o fluxo e até contratamos um ajudante. A casa voltou a ter cheiro de comida fresca e som de risada. Lucas me chamava de tio, um termo que começou como respeito e se transformou em afeto profundo. Eu percebi que, ao salvar o Lucas da rua, ele tinha me salvado de algo muito pior, de uma vida desperdiçada no rancor e na solidão. Eu estava vivo de novo, mas ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça. Num domingo ensolarado, fomos ao cemitério levar flores novas para Helena. Não eram mais lírios de luto, eram margaridas, as favoritas dela. Enquanto Lucas limpava a lápide, eu vi uma figura conhecida estacionar o carro ao longe. Era Marcos. Ele estava mais velho, o rosto marcado pela vergonha. Ele caminhou hesitante, parando a alguns metros de distância. O ódio borbulhou no meu estômago por um segundo. O velho Ricardo querendo gritar e expulsar o traidor. Mas eu olhei para o Lucas. Olhei para o rapaz íntegro, trabalhador e bondoso que ele tinha se tornado. A lei do retorno tinha sido implacável. Marcos tinha a consciência pesada e a solidão como companhia. Eu tinha a verdade e um novo motivo para acordar todos os dias. Marcos não disse nada. Ele apenas olhou para o filho que ele nunca teve coragem de abraçar, com um olhar de súplica. Lucas percebeu a presença dele. O rapaz ficou tenso, as mãos paradas sobre o mármore. Ele olhou para mim, procurando uma direção. Eu respirei fundo. A vingança que eu tanto desejei não fazia mais sentido. A justiça divina já tinha sido feita. Eu não precisava de gritos. Eu não sorri. Eu não fui abraçá-lo. O que ele fez não tinha perdão fácil. E talvez nunca tivesse. Mas eu não ia mais deixar que o erro dele ditasse o meu humor. Eu apenas fiz um aceno seco com a cabeça. Um reconhecimento de que ele existia, mas que não tinha mais poder sobre a minha paz. Marcos entendeu. Ele baixou a cabeça, deixou um pequeno buquê de flores num túmulo vizinho, um gesto simbólico de quem não se sentia digno de chegar perto, e voltou para o carro. Lucas relaxou os ombros. — O senhor está bem, tio? Ele perguntou. — Estou, Lucas. Finalmente estou em paz. Voltamos para casa juntos. No carro, Lucas ligou o rádio e começamos a planejar a reforma que ele queria fazer na fachada da oficina. Eu olhei para ele de soslaio e sorri. Helena tinha guardado aquele segredo por medo de que a verdade destruísse tudo. Ela estava errada. A verdade, por mais que doa no começo, é a única coisa que pode reconstruir o que foi quebrado. Eu perdi uma esposa e um irmão naquela manhã no cemitério. Mas em troca, a vida me deu um filho. E no fim das contas, a lei do retorno me trouxe exatamente o que eu precisava. A chance de recomeçar, de coração limpo e alma lavada. A oficina agora tinha um novo letreiro, Ricardo em Lucas. E pela primeira vez em 10 anos eu sabia que o futuro era muito maior do que o passado.